Fala galera, tudo bem? Então, tô de volta, sejam bem-vindos. Thaís, que saudade, hein, Thaís? Sejam bem-vindos. E aí eu quero agradecer a galera que durante esse tempo eu fiquei um pouco afastada, bem, bem caidinha, bem feliz porque eu tava grávida, porque eu tô grávida, né? E eu mandei um e-mail pra vocês, coloquei no Instagram, acho que vocês já sabem disso. Eu fiquei bem feliz de estar grávida, era uma coisa que a gente estava planejando. Vocês sabem que eu já tenho um filhote de 5 anos e eles já pediam um irmão e tudo mais. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou filha única e eu não gosto de ser filha única. Só que essa gravidez me bagunçou. Então assim que eu soube, eu fiz mais uma live e depois eu não consegui mais. Eu fiquei bem, bem caidinha, bem enjoada, indisposta. Tudo que eu não tive na primeira gravidez, eu tive na segunda. E durante todo esse tempo, eu recebi mensagem de vocês no direct perguntando o que houve, cadê a live? E daí quem me mandou mensagem eu respondi falando, tô grávida, tô muito grávida, tô vivendo esse início muito louco que tá fazendo uma bagunça em mim, mas eu vou voltar. E de verdade, desde que eu parei de fazer, eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa interação. É uma coisa que eu gosto muito, eu sempre tenho falado isso, né? O quanto eu gosto de promover saúde, de falar de saúde mental, muito mais do que de doença mental, porque meu papel aqui é de fato diminuir o preconceito, aumentar o acesso, facilitar o acesso a tratamento, melhorar a visão, a expectativa em relação ao tratamento. Então, não esqueçam, né? Eu gosto dos coraçõezinhos, nada mudou, eu só tô grávida, mas assim, gosto dos coraçõezinhos, gosto da galera acenando, falando e tudo mais. E então eu quero agradecer a galera que se manifestou, que sentiu falta, que perguntou. Eu tô de volta e tô com a corda toda, porque agora passou esse início, tô toda feliz, tô toda empolgada pra gente conversar, pra gente... Boa noite, Bruno, tudo bem? Pra gente discutir coisas com planos pro segundo semestre. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, não sei se tem alguém pela primeira vez, mas quem tá chegando pela primeira vez, já pede ajuda aos outros, sabe que eu vou avisar pra você que eu gosto muito de falar sobre psicoeducação. Psicoeducação é uma parte da saúde mental, né, em que a gente ensina sobre transtorno, em que a gente conversa de uma forma que venha a aprender, de fato, adquirir conhecimento, para que tenha libertação, para que tenha... de fato, uma maior adesão ao tratamento, saber o que está acontecendo. Filipão tá por aí, legal, bom te ver. Agora a gente já se conhece, né? E aí eu gosto muito de psicoeducação e é isso que eu faço nesse canal, é isso que eu faço nas lives. O que você quer saber sobre sintomas de doença, sintomas de transtorno mental, você acha em qualquer livro. Na verdade, o que eu trago aqui é como conviver com isso, o que é uma expectativa de sucesso, o que é uma melhora do tratamento, o que é uma piora do sintoma. É isso que a gente vai conversar. Porque transtorno mental é como qualquer outra doença, né? As pessoas podem ter, isso não, o fato de ser na cabeça não pode diminuir a importância de ir para tratamento, diminuir a importância da adesão ao tratamento, não só de ir, porque quando o paciente chega para tratamento, ele já passou por algumas barreiras, né? Porque diferente das outras áreas do corpo, a psiquiatria, a saúde mental sofre muito com isso, porque as outras áreas não falta gente para te levar para o médico, não falta gente para falar para você, olha, você precisa de ajuda, vai no médico, eu marco para você, eu te levo. Em relação à cabeça, não. Aí tem todos os motivos possíveis para depois entender que de fato é um transtorno e que de fato precisa ser tratado. Então, esse é um canal de psicoeducação e é isso que a gente vai conversar daqui para frente. Muito bom ver vocês, gente. Eu tô muito feliz. Dani Salvino, legal. Tô feliz. E aí, como já é de praxe, né? Falar pra vocês da lista de e-mail. Quem não se cadastrou, se cadastra. Quem me mandou e-mail nesse período também, eu respondi. Alguns com um pouco de delay, assim, um pouco de atraso, mas eu respondi, expliquei o que estava acontecendo. Quem tirou dúvida, teve gente que perguntou sobre sintomas, sobre remédio, enfim, tirei dúvida, óbvio que tirei dúvidas de uma forma extremamente ética, porque eu não me meti no tratamento de ninguém, mas achei importante que os pacientes saibam o que está acontecendo com eles, qual pode ser a possibilidade de transtorno, de efeito colateral, o que o remédio pode causar. Eu acho que isso é fundamental que o paciente passe por isso, não só o paciente, tá?
mas quem é familiar, quem é cuidador, quem é amigo de quem está sofrendo, quem é simpatizante da saúde mental. É fundamental que saiba o que está acontecendo e o que o médico pensou, qual é a linha de raciocínio que a gente tem para que haja melhora naquele tratamento. Porque, de fato, com o conhecimento, a gente é capaz de formar opinião. E de formar opinião decente e ser coerente com ela. Sem conhecimento, a gente vai junto com todo mundo. A gente vai na correnteza. E isso não é legal. Filipão, seja bem-vindo. Então, vamos lá? Vamos começar? Tem uma novidade para o segundo semestre. A galera sabe que setembro é setembro amarelo, onde a gente discute muito e se fala muito sobre o suicídio, a prevenção do suicídio, né? E eu resolvi esse ano me manifestar com mais intensidade no setembro amarelo. E por isso a gente vai ter encontros mais intensos, também de psicoeducação, mas que a gente possa promover saúde mental. O resquício que ficou de toda a bagunça que a gravidez me fez é essa congestão, assim, vira e mexe eu vou tossir, porque isso é o mínimo que ficou, tá, gente? O resto eu melhorei. E aí, em setembro, durante esse tempo que eu fiquei ausente, né, eu não parei de trabalhar nos outros lugares, é óbvio que um pouco mais lenta, mas trabalhei, vi muita coisa, já falei aqui que eu chefio uma enfermaria, então, assim, uma enfermaria de pacientes agudos que internam, saem, então, assim, tem uma grande rotatividade de pacientes e vi muita coisa. E isso me fez, assim, além de sentir falta de fazer as lives, me fez pensar o quanto que a gente precisa falar sobre isso. E setembro tá todo mundo voltado para isso, né? E também um tempo de organização. Então, em setembro eu vou fazer uma semana, vai ser a primeira semana online de psicoeducação, em que a gente vai conversar e promover muita saúde mental. E a gente vai conversar com conteúdos de qualidade, com conteúdo que de fato acrescente, não só para profissional de saúde mental. E uma coisa muito legal que eu já estava falando nas outras lives é o interesse dos acadêmicos de medicina em saúde mental. Gente, é fundamental para que você seja um médico pleno, para que você seja um médico completo. É fundamental que você se interesse por saúde mental, porque senão acontece o que acontece hoje, né? Um paciente psiquiátrico chega numa emergência, às vezes com qualquer outro sintoma que não seja de transtorno mental, e o fato dele ser psiquiátrico já dá uma assustada na equipe técnica. Mas quando o médico tem uma visão de saúde mental, boa noite. Quando o médico tem uma visão de saúde mental, tem uma visão mais ampla, ele consegue atender esse paciente de forma integral. Então, assim, já falei outras vezes também, por mais que a gente entenda que a tecnologia está extremamente avançada, a gente usa ela e isso é importante. Tem uma coisa que não vai sair de moda, que é o ser humano. E o ser humano precisa olhar para o outro ser humano de forma integral. A gente não pode separar a cabeça do corpo. Por isso que é tão legal, assim, eu fico tão feliz de ver acadêmicos de medicina, acadêmicos de psicologia entrando em contato, falando, eu quero saber mais sobre isso, eu tô me apaixonando pela psiquiatria. Então, ainda que você não vá ser psiquiatra, o que eu acho ótimo ser, tá? Então, assim, seja muito bem-vindo caso você queira ser. Mas ainda que você não saiba, não queira ser psiquiatra, saber dos transtornos mentais e ter um olhar sensível, humanizado para aquele paciente que está com sofrimento psíquico, você não tem a mínima obrigação de diagnosticar. Mas enquanto médico, enquanto alguém que faz aquele juramento que quem é acadêmico está doido para fazer no final da faculdade, enquanto médico a gente tem a obrigação de entender que existe um sofrimento ali. Então, dou uma força, se quiserem me procurar, a gente tem muito para conversar. Então, em setembro eu vou fazer essa semana da psicoeducação, que é uma semana voltada para quê? Para aprender mais sobre saúde mental, tá? Doença mental a gente encontra em livro, encontra no Google, e os pacientes já chegam falando quais sintomas. Tem paciente que chega para mim e fala, porque eu tô deprimido, eu tenho depressão. E eu pergunto, o que é depressão? E aí ele começa a falar um monte de coisa que ele acha que é, ou que ele leu no Google, que ele leu no site, enfim. O que eu acho importante é trazer além disso, né? Não só a teoria disso, mas a prática disso, o que é o sofrimento, o quanto que o paciente pode melhorar, o quanto que o nosso olhar, enquanto cuidador, enquanto amigo, enquanto alguém que ama, enquanto médico, enquanto equipe técnica, o quanto que o nosso olhar pode mudar a trajetória daquele tratamento, pode mudar a adesão do paciente ao tratamento. É sobre isso que a gente vai conversar. Provavelmente vai ser na segunda semana de setembro, mas eu ainda, quem já se cadastrou na minha lista de e-mail,
eu vou mandar um e-mail para vocês, até com o intuito de pesquisar com vocês o que vocês gostariam mais que a gente conversasse. Porque vai ser uma semana intensa, e aí a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Eu fiquei pensando, né, o que fazer, o que falar nessa live. Eu queria contextualizar. E assim, é óbvio, a gente tem assunto para mais de metro, né? Mas, obrigado, bom retorno, legal. Fernandinha, tá fazendo falta. Saudade de você, Fernanda. Achei que você não ia entrar. Achei bom que você entrou. E aí, o que acontece? Esse tempo que eu fiquei mais ausente em função de organizar a bagunça que o pequeno que tá dentro tá fazendo, eu falei pra vocês, eu continuei trabalhando, e aí eu vi algumas coisas que me deixaram... E que bom isso, que eu não perdi, e não quero que vocês percam também a capacidade de estranhamento. Algumas coisas que me deixaram... foi ruim, assim, enquanto psiquiatra, enquanto alguém que cuida da saúde mental, né? A quantidade de jovens, isso já tá vindo há muito tempo, tá? A gente já vem falando sobre isso, mas a quantidade de jovens que tem como opção, como primeira opção, se matar. E eu fico olhando, eu ainda sou muito nova, mas quando eu lembro da idade que os adolescentes estão... Eu recebo hoje jovens com 18, 19 anos, né, entrando na idade adulta, né? E eu fico olhando e fazendo uma leitura dessa situação, o quanto que esses jovens têm como primeira opção, por conta do repertório psíquico muito pequeno, muito apocado, muito superficial. Eles lidam com essas situações através do suicídio, da tentativa de suicídio. Não é nem... Ou da ideação suicida e tudo mais. Porto, Marcos Leopoldino, você faz falta, viu? E aí, isso me assusta, e eu quero que continue me assustando. Eu não quero que isso seja trazido com naturalidade, com normalidade, porque não é. O quanto que os jovens, eles... a primeira opção deles tem sido quando briga com a namorada, quando briga com a mãe, quando briga com a avó, quando, enfim, passa por alguma situação de desconforto no relacionamento interpessoal, a primeira opção tem sido se matar. E se matar, ou pelo menos tentar se matar. E o quanto que a família fica refém disso, né? E aí eu tava buscando o porquê disso, né? Assim, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade pra ninguém, mas é algo que a gente precisa sim tomar muito cuidado, porque senão a gente é tomado por isso, que é a capacidade que a gente precisa ter, que a gente perdeu durante muito tempo. Hoje a gente perdeu porque a gente é invadido por muita coisa, que é a capacidade de desacelerar. O que acontece? Eu tive que desacelerar, né? Quem caminha comigo sabe que eu trabalho muito, enfim, tenho muita preocupação em ser presente na vida do meu filho, ser presente dentro da minha casa, com meu marido, enfim. E organizar tudo isso é uma loucura. Só que eu precisei, em função da gravidez, tá? A gente tava vindo numa pegada... Eu fui pra Portugal no final do ano passado, a gente começou live logo assim que eu cheguei, a gente tava fazendo toda semana, e eu precisei abrir mão de alguma coisa, eu precisei desacelerar. Mas a vida fez isso, porque eu já não conseguia em função de enjoo, de desânimo, enfim. E aí, nesse período que eu desacelerei, em que eu fiquei muito voltada para organizar, para retornar, eu vi o quanto que as pessoas não estão vivendo o presente, vivem num futuro que é muito incerto, que é muito lúdico, que é muito romântico e que talvez nem aconteça, mas vive em função desse futuro. E aí e aí a sociedade vira uma sociedade do espetáculo, uma sociedade apoteótica, onde todas as fotos são lindas, onde todo mundo vive bem, todo mundo tem bens maravilhosos, todas as profissões são muito bem sucedidas, e a gente começa... Desculpa, gente, eu acho que essa tosse vai me acompanhar. E aí a gente começa a se questionar se a gente está correto, como é que tá, se a gente está indo pelo caminho certo. E aí a gente é invadido. Antigamente, quando eu era mais nova, juventude e tudo mais, para eu pesquisar alguma coisa, para eu saber de alguma coisa, eu precisava ir e buscar. Hoje não. Eu não tinha nem computador, a gente não tinha computador, né? Mas eu também não vou ficar falando muita coisa do que eu tinha e do que eu não tinha, não, pra vocês não chegarem à conclusão de quantos anos eu tenho. É pouco. Obrigada. Você fez falta, que bom. E aí,
qualquer pesquisa, a gente tinha que ir lá, a gente tinha que comprar um livro para ler, a gente tinha que ir no jornaleiro, comprar a revista, ler o jornal. Hoje não, as coisas invadem a gente. Então, olha só, em São Lourenço, nos últimos 2 anos, o índice de suicídio aumentou entre pré-adolescentes e jovens adultos. Eu acredito que isso acontece exatamente pela diminuição do repertório que esses adolescentes e jovens adultos não têm. Eu cheguei a essa conclusão ainda chefiando uma enfermaria onde internam muitos jovens porque discutiram, porque se indispuseram, porque foram pressionados no trabalho, e internam não é porque não deram conta, internam porque vão se matar, ou porque tentaram se matar, enfim. E aí, voltando para a sociedade do espetáculo, a gente vê uma sociedade voltada muito, mas de uma forma extremamente velada para a competição, voltado para o que você voltado, como é que eu posso falar isso? O olhar é muito agora horizontalizado, não é mais vertical. As pessoas não buscam se superar, crescer, não. É crescer mediante um parâmetro que você não sabe nem se é real. E aí existe um descompasso entre o que é real e o que não é real. O parâmetro passa a ser a rede social. O parâmetro, eu fico imaginando o quanto que as pessoas surtaram quando acabaram as curtidas do Instagram. O parâmetro não é mais você ser melhor, você tirar uma melhor nota, você fazer um concurso para que você fique bem, ou você fazer um exercício melhor, se superar, se correr hoje 1 quilômetro, amanhã tentar correr 2. Não é mais isso. O parâmetro é o outro, é a foto do outro. É a foto do outro, é a exposição do outro. E aí a gente acaba tendo um alívio quando a gente está melhor que o outro. Só que isso não é real. E aí quando acontece esse descompasso entre o que é real e o que é imaginário, não aguenta o real, não dá conta. Não dá conta. Essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e adultos não dão conta do que é real de fato quando desliga toda a rede social, quando perde o Wi-Fi, perde a internet e aí se vê, cara, quem sou eu, né? O que eu tô fazendo? O que eu posso fazer para eu melhorar? Isso não é nem mais um questionamento. O que eu posso fazer para melhorar? Nada disso. Isso já não acontece mais. E a saúde mental, de uma forma geral, ela tá caminhando para um outro parâmetro, né? Assim, a saúde mental que eu gosto, que eu compartilho, ela tá caminhando ao contrário disso daí. Ela tá caminhando pro o que é melhor pro paciente, no caso de determinado paciente individualizado, o que é sucesso para ele, o que é melhora para ele, o que é melhora de sintoma para ele, porque assim, eu vibro quando um paciente que não saía de casa consegue pegar o ônibus sozinho. Só que, quando ele conta isso pra alguém que tá voltado pra essa sociedade do espetáculo, o que é pegar um ônibus sozinho? Não é nada demais. E aí a gente perde a capacidade de estranhamento, a gente perde essa sensibilidade que é muito individual, que é muito sutil, que é muito delicada. A gente perde esse paciente, esse amigo, essa pessoa que foi cuidada. Enfim, a gente perde isso. Por quê? Porque se a gente não tiver esse olhar da superação, que eu amo falar, e hoje a saúde mental fala muito disso, a gente vai falar sobre isso em setembro, se a gente não tiver esse olhar de superação, a gente vai entrar para o olhar da competição. E aí a gente vai trazer para o nosso paciente, para a pessoa que a gente ama, para a pessoa que a gente cuida, um parâmetro que talvez ela nunca alcance. Um objetivo que talvez ela nunca alcance. E isso vai ser muito ruim para ela, porque é bem capaz de ela abandonar o tratamento, e aí o suicídio, largar tudo isso, fugir, como é que é muito bem falado? Diminuir o sofrimento. Isso tudo passa a ser uma opção, porque ela não tem espaço para falar, ela não tem um grupo de pertencimento em que ela pode se abrir e não ser julgada, porque como eu falei anteriormente, as doenças da mente, elas são colocadas num saquinho, e as doenças do restante do corpo, como se a mente não fizesse parte do corpo, são colocadas num outro saquinho. E aí isso ainda me assusta, né? Assim, e eu quero que continue me assustando. O quanto que os nossos jovens estão tendo como opção. Na minha época eu não sabia nem que podia se matar, gente. Eu não sabia nem que tinha essa opção. Quando isso acontecia, era alguém que de fato ou tinha algum transtorno mental, ou ouviu voz e tudo mais. Hoje não. Hoje jovens tristes se matam.
Não tô falando das pessoas que fazem tratamento, não tô falando das pessoas que têm uma ideação suicida em função de algum transtorno, não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando de pessoas que teriam outras opções e não buscam essas outras opções simplesmente por não saber que elas existem. As instituições por exemplo, o CVV fala muito isso, né? O Centro de Valorização da Vida. E a OMS também fala isso, que 99% dos suicídios, eles poderiam ser evitados caso alguém escutasse essa pessoa. Ou seja, uma opção é o acolher. Eu vi, enquanto eu tava falando, obrigada, Fabrício, eu vi uma pergunta falando o que a gente faz com uma pessoa que tem ideação suicida. O mínimo é ouvir, sem julgamento, acolhimento, escutativa. Escuta ativa, é ouvindo, entendendo que aquela pessoa é individualizada e que ela está com uma dor sim, e que ela está sofrendo sim, para que o suicídio não seja a única opção. Porque quando ela compartilha com você o sofrimento dele de forma transparente, ética, leve, quando ele compartilha com você e você consegue acolher esse sofrimento, o suicídio se dilui. A vontade de se matar dilui e vem uma possibilidade, uma luz no final do túnel, uma possibilidade de vida. E aí, com essa possibilidade de vida, a gente puxa esse fiapinho que tem ainda de respiração para entrar aí e agir. E dentro dessa sociedade apoteótica, né, a gente acaba, e quando eu falo a gente, eu não quero me tirar disso, porque eu tô dentro dessa sociedade também, e é óbvio, trabalhando com saúde mental, promovendo saúde mental, amando psicoeducação, eu preciso, eu tenho um olhar muito mais tranquilo para a questão do que é apoteótico, do que é real, do que não é real, mas vira e mexe, dependendo da minha dor, dependendo do que é o meu tendão, o que machuca o meu tendão de Aquiles, vira e mexe, eu me vejo, caramba, podia estar fazendo isso, podia estar melhor, e aí eu lembro, cara, mas a minha realidade é essa, é dessa forma e eu não vou sofrer por isso. Eu vou buscar melhorar, vou buscar mudar minha realidade, enfim, através dos recursos que eu tenho. Sem extrapolar, sem fazer mais do que eu posso, e é muito louco tudo isso, porque além da gente se cuidar para não se distrair diante de tanto espetáculo, eu preciso também passar esse valor pro meu filho. Eu preciso ensinar para ele também, para os jovens que estão perto de mim, que existe um repertório psíquico, que existe frustração, que existe tristeza e que é muito permitido que ele fique triste, que ele fique chateado, que enfim, passar por isso é saudável, isso traz experiência, traz memória. Eu preciso também fazer isso, então é muito louco, porque o que eu tô falando aqui, ainda que seja eu não acho que é teórico, tá, gente? Eu levo isso na prática de verdade. Mas ainda que vocês leiam em todos os lugares, a gente precisa colocar em prática de fato. E aí uma coisa que eu tava pensando, tá bom, eu vou lançar o problema, assim, né? Gritar. E o que a gente pode fazer pra poder melhorar? O que a gente pode pensar pra poder melhorar? É o seguinte, eu pensei em a gente, dessa semana pra próxima, semana que vem tem live, tá, gente? Eu não vou ficar grávida de novo dessa semana pra semana que vem, não. E não vai causar nenhum estrago, não. Paloma, seja bem-vinda. E aí eu pensei da gente se questionar quais áreas da nossa vida, de fato, que a gente está vivendo se superando e quais áreas da nossa vida que a gente está vivendo competindo. Existe uma diferença dentro disso. Olhando de fora parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Superação e competição é completamente diferente, já a começar pela direção disso daí. Quando a gente se supera, a gente está olhando pra gente e pra cima, pra onde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer pra melhorar, em qual área, na área profissional, área acadêmica, familiar, o que a gente pode fazer pra melhorar, mas baseado e comparando com quem você é, com quem eu sou, eu comigo mesmo. Competição, a questão fica horizontalizada. Não sei se eu tô fazendo neologismo aqui, mas fica na horizontal. Você começa a comparar com quem tá do seu lado. E aí, o que acontece? A gente começa a viver buscando uma coerência. Mas não é pra gente viver coerente. É pra gente viver de uma forma correta dentro dos nossos valores, sem ferir nossos princípios. Aí a gente começa a viver coerente. Frases do tipo, fulano, ele faz alguma coisa errada no trabalho, em relação a ele eu tô muito tranquila. Não, mas não é em relação a ele, é em relação a mim.
entendeu? Por que que eu falo isso? Porque quando a gente entra numa de competir com o outro, o nosso alvo, o nosso parâmetro, fica muito aquém de onde a gente pode chegar. E a gente nunca vai saber onde a gente pode chegar. Eu vejo, assim, uma coisa que aconteceu comigo durante a época que eu tava malhando, tinha uma menina que malhava comigo que eu admirava muito, falava, cara, ela malha pesado, eu acho legal, malha pesado e tudo mais. E aí eu fui, quando eu cheguei no peso dela, eu podia ter parado. Por quê? Aquela era a minha meta. Mas não, eu consegui olhar pra mim e falar, não, tá leve, dá pra pegar mais, dá pra malhar mais. Esse é um exemplo muito pequeno, mas é só pra ser didático, que superação e competição são coisas diferentes. E a superação, quando a gente olha pra gente e tenta melhorar em relação a gente e não em relação ao outro, o repertório psíquico nosso, pra lidar com as situações, pra lidar com os relacionamentos interpessoais, melhora muito, porque é a gente com a gente mesmo. Querendo crescer, entendendo quem a gente é, o que a gente é capaz de fazer quando tá ruinzinho, quando tá bom, quando é legal, o que a gente é capaz, o que a gente não consegue. E aí a gente não olha pro lado no sentido de competir com o outro. E isso faz... Tem gente da Bahia assistindo, que legal. Pé de bailarina, Mari, linda, você é muito linda, obrigada. Então, vamos pensar nisso dessa semana pra semana que vem. Eu acho que isso vai trazer, além de competição, botar um objetivo muito aquém de onde a gente pode chegar, e a gente nunca vai saber onde chegar, caso a gente continue competindo com o outro, competindo com a rede social. E vou te avisar, não pra te frustrar, mas pra você saber que isso vai acontecer. Competir com rede social, você vai perder, tá? A rede social do amiguinho é muito melhor. É mais bonito, o casamento é mais bonito, a casa é mais bonita, a viagem é mais bonita, tudo é mais bonito do que o seu, tá? Do que o meu. Então, assim, vamos viver o que é nosso, que a gente aprende a lidar com as situações. Conceição da Bahia, seja muito bem-vinda. E a comparação, a superação é algo individual e a gente não tem ideia do quanto, de onde a gente pode chegar quando a gente começa a melhorar em relação a gente, em relação aos alvos que a gente tem pra gente de crescimento pessoal. Então, o que eu trago, assim, indo pro final, também não quero fazer uma live muito grande não, pra não ficar densa, não ficar chato, pra vocês continuarem com saudade de semana que vem tem de novo. O que eu trago, eu acho que é importante a gente anotar as nossas metas pessoais e correr atrás delas. Pessoais, mas e dentro disso, eu sei que não é fácil, não vai ser fácil nessa primeira semana, na semana que vem vocês vão me falar como é que vai ser. Mas não vai ser fácil. Dentro disso, começar a se questionar o que é de fato uma meta pessoal, o que de fato vai te deixar feliz e por quê, e o que te deixa realizado e tudo mais, qual é o objetivo disso, e o que você está fazendo para agradar o outro, ou para superar o outro, para mostrar para o outro o quanto que você é capaz. Isso daí não traz nada de saúde mental, porque se você não conseguir, vai ficar extremamente frustrado e não é legal, certo? Vamos continuar, estamos caminhando para o final. Não vou me estender muito, eu gostei muito da presença de vocês. Avisa a galera. A gente vai continuar compartilhando a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você. Isso é um movimento. Inclusive, eu quero colocar como o nome da Semana Psicoeducação esse movimento. Mude Sua Mente, Mude Você. Porque a gente entende que... quando eu falo a gente, sou eu e vocês, tá? Porque vocês já entendem. A galera que já tá vindo direto já entende isso. Que tudo começa na mente. E a nossa mudança para superação, para ter outras opções além de se matar, para ter outras opções, a nossa mudança começa aqui dentro. E aí o restante vem para fora. Não é de fora para dentro, não é da foto da rede social para dentro de casa. Não, é de dentro de casa para foto. Beleza? Vamos compartilhar a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você. Avisa a galera que eu voltei. E caso alguém queira mandar presente, queira fazer, fique à vontade, é outro menino que eu vou ter, tá? Sou cara de pau, gosto de receber mimos, se vocês quiserem, fiquem à vontade, outro menino. Vamos continuar essa página, crescer rumo aos 10 mil. Quem só pode chegar agora, mas eu vou salvar e vai ficar 24 horas no ar. Avisa a galera também que vai ficar 24 horas no ar e depois a gente coloca eu vou colocar no YouTube. Dentro de toda a minha, como é que fala? Vou botar também no IGTV, isso aí, já sei fazer isso também. Dentro de todo o meu desempenho excelente com essa coisa digital, vai ficar 24 horas no Instagram, vai pro YouTube depois e pro IGTV também, tá, gente? Falei pra vocês a Semana da Psicoeducação.
Semana que vem temos live terça-feira. Essa era ontem, a gente não fez por conta de ter acabado a luz aqui em casa. Daí foi. Eu tinha só a internet do celular e vocês não iam me ver. Enfim, difícil, né? Tem nome, guri? Tem. O nome do guri é Ian, o nome dele, que significa presente de Deus. Deus é gracioso e a gente. Quem escolheu foi o menor e a gente escolheu exatamente com o quanto que a gente acha importante que o nome traduz a identidade dele, como ele foi muito desejado e um presente pra gente e pro irmão. Não podia ser diferente, né? Galera, mude sua mente, mude você sempre. Semana que vem a gente tem um encontro marcado. Se tiverem dúvidas, pode mandar no direct. Estou ativa, estou respondendo. Não esqueçam que tem a semana não. Não esqueçam de se inscrever no e-mail para receber aquele texto sobre depressão que algumas pessoas já receberam. E mais do que isso, vou mandar um e-mail para a galera que está na minha lista perguntando como a gente vai organizar a semana da psicoeducação. Eu tenho alguns temas. Peraí, antes de terminar, a galera que é acadêmico de medicina, e eu elogiei vocês pelo interesse em saúde mental, acadêmico, psicólogos, cuidadores e tudo mais. Tudo que eu tenho falado aqui, além de fazer parte das coisas que eu estudo e pratico, eu queria também, eu já botei isso acho no meu feed do Instagram, 2 livros que eu gosto muito de estudar e de ler e que eu vou trazer pra vocês sempre, que é esse daqui, Quando Alguém que Você Ama Tem uma Doença Mental, tem um sofrimento psíquico, que não fala exatamente de doença, mas fala dessa questão da superação, da recuperação, da esperança enquanto tratamento, enquanto uma ferramenta de tratamento. Não é nada lúdico, é tudo extremamente prático e importante para aumentar a adesão ao tratamento. Esse aqui é Sobrevivendo à Esquizofrenia, que é um guia para família, mas que eu uso para todos os transtornos, porque de fato quando alguém está com sofrimento psíquico dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de um sistema, todo mundo fica muito também sofre, né? Existe um guarda-chuva de sofrimento quando isso acontece. E é bom que as pessoas ao redor saibam o que está acontecendo, o que pode estar por vir, e que a gente tenha um olhar mais humanizado e delicado para aquela pessoa que está sofrendo. Certo? Então, até semana que vem, até terça-feira. Eu tô ainda perdida porque eu fico vendo os coraçõezinhos subindo. Minha professora do 2º grau acabou de entrar. Professora Leila, muito obrigada pela presença, pelo incentivo. É demais isso de fato é emocionante, né? Então vamos lá, gente. Mude sua mente, mude você. Até semana que vem, terça-feira, 20h30 da noite. Certo? Fui!